Primeira Epístola de João, do versículo 1 ao versículo 8. Começando no versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. E oremos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Pedimos que nesse momento, o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor fale, Pai, a nós, para que nós possamos aprender de Ti, Pai, possamos ser edificados, para que possamos melhor te servir, Senhor, para que possamos sair daqui da igreja e sair diferentes, Pai, da forma que chegamos. Por favor, Senhor, ajuda-nos, possamos ser melhores cristãos com o aprendizado da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Então, irmãos, aqui nós estamos na terceira epístola do João, apóstolo João, certo? E é interessante essa epístola, que ela foi destinada a um crente chamado Gaio. Ao que parece, esse Gaio, ele não era um pastor, ele não era um crente assim, com uma titulação especial, ele era um crente como nós, membros da igreja, né? Mas era conhecido do próprio apóstolo João, um dos três mais achegados a Jesus, né? Aquele chamado como apóstolo do amor, né? Porque as cartas dele mostravam como ele era alguém que amava, né? Como ele tinha um amor especial assim, pelos crentes. E ele parece pelas epístolas dele e do Evangelho de João, né, que ele assim também compreendeu bem a respeito do amor de Jesus. E aí ele recebeu essa titulação, né, de apóstolo do amor. Ele era um apóstolo muito chegado a Jesus. Ele era um daqueles três que estava mais próximo de Jesus. E nessa epístola ele escreveu uma carta voltada para Gaio, que, ao que tudo parece, era um crente comum, como nós. Não era um pastor, não era alguém com um título, assim, na igreja. Aqui era um João, com certeza era esse João, né, que estava com Jesus, que é o filho de Zebedeu, um dos filhos de Zebedeu, né? E ele escreveu essa carta para o Gaio, e o que a gente tem no João, para nós, que a gente, como os irmãos há de concordar, acho que ninguém tem dúvida, que ele era um verdadeiro homem de Deus, né? Ele era um verdadeiro homem de Deus. Eu acho que isso os irmãos concordam, né, comigo. E ele, como o apóstolo João, como um verdadeiro homem de Deus, ele tinha preocupações, mas no bom sentido, eu quero dizer, ele tinha preocupações assim, quando eu falo preocupações, não é assim de ansiedade, mas ele tinha algumas preocupações, alguns objetivos na vida dele como cristão, né? Ele se preocupava com algumas coisas, né? E essas preocupações eram preocupações que nós também devemos ter, preocupações que um verdadeiro homem de Deus deve ter.
E nessa epístola, nós podemos ver 4 preocupações que o apóstolo João tinha, né? E a mensagem que eu queria trazer hoje é a seguinte, que o verdadeiro homem de Deus, ele se preocupa com os irmãos da igreja, né? O verdadeiro homem de Deus se preocupa com os irmãos da igreja. Isso a gente encontra, essa é a mensagem central que a gente encontra no texto aqui, né? Através da leitura aqui, a gente consegue tirar essa verdade, que era o quê? O verdadeiro homem de Deus, como era o apóstolo João, ele tem preocupações. E, no caso aqui, preocupações com irmãos da igreja, como nós. E hoje eu queria falar de 4 preocupações que um verdadeiro homem de Deus tem, né, com os irmãos da igreja, né? E que nós, irmãos, por que essa mensagem é interessante? Porque nós também devemos ter essas preocupações, né? Nós não queremos ser homem de Deus, né? Nós queremos. E homem e mulher de Deus, né? E como uma pessoa de Deus, a gente quer ser como João, que a gente quer imitar o apóstolo João. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos ser imitadores daqueles que com fé e paciência alcançaram as promessas do reino, né? E a gente tem um apóstolo João que alcançou essas promessas. E nós devemos imitá-lo. E o apóstolo João, como eu falei, tinha preocupações com irmãos da igreja, que nós também devemos ter para imitá-lo, né? E a primeira preocupação que eu queria falar para os irmãos, que o apóstolo João tinha com os irmãos da igreja, né? Não só quando eu falo da igreja, não era só... o apóstolo João, ele não congregava numa igreja quando ele escreveu essa epístola. Ele estava, na verdade, isolado, estava meio que como um prisioneiro na ilha de Patmos. Mas aí ele mandou essa carta, como eu falei, para Gaio, que estava numa igreja, né? Mas essa carta que está na Bíblia, ela é para nós também, né? Ela existe em princípios, embora tenha sido a princípio para Gaio, ela é para nós hoje. E ela traz essa verdade, né, que a gente deve ter preocupações. E a primeira é a seguinte, o verdadeiro homem de Deus tem preocupação para que os irmãos tenham saúde, né? Se preocupa que os irmãos tenham saúde, né? Vamos lá no versículo 2. Fala assim, ó, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, né? Então aqui o apóstolo João fala assim, olha, Gaio, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Então o apóstolo João, ele tinha uma preocupação sincera com que o irmão da igreja tenha saúde. Ele estava falando com Gaio, mas não era... ele tinha aquela preocupação com certeza com todos os irmãos. E nós, irmãos, também devemos ser assim. Também devemos ter uma preocupação com os irmãos da igreja, né? O que é interessante também com relação a todas essas preocupações que nós devemos ter é que também isso é uma forma de você saber se há um pastor, como por exemplo, nosso pastor Roberto, ele cumpre esses requisitos do verdadeiro homem de Deus, né? E, por falar nele, a gente vê que sim, que ele cumpre, né? O nosso pastor, a gente pode observar, né? Assim como o apóstolo João, ele se preocupa com a gente, né? Eu acho que os irmãos já viram os grupos de zap, como ele procura ver a questão da suplementação, né? Para a gente procurar ter saúde nesse momento de pandemia, né? Então, assim, da mesma forma que o João tinha, a gente vê também no nosso pastor, né? E que nós também devemos ter, né? Cada um de nós deve se preocupar com a saúde dos irmãos, uns aos outros, né? E eu dei o exemplo aqui do nosso pastor, né? Que ele fala no grupo do Zap, olha, irmãos, vamos... a gente está sempre compartilhando, né? Ele fala no grupo,
mas aí eu que faço a receita, eu também me preocupo com os irmãos. A gente está sempre querendo que os irmãos estejam usando a vitamina D, a gente faz, eu peço através de mim, porque eu pego um desconto ainda, né? Consigo um desconto lá nas farmácias. Então, assim, nós devemos estar preocupados com a saúde de cada um. É uma preocupação que todos nós devemos ter. Com todos os irmãos, nós devemos estar nos preocupando com isso. Se a gente fizer isso, a gente vai estar cumprindo aqui o primeiro requisito de preocupação que tem o verdadeiro homem de Deus, né? Que está preocupado com a saúde de todos os irmãos, né? A gente também, sendo preocupado com a saúde dos irmãos, a gente fala, irmãos, eu vou falar para vocês, ok? A gente, hoje em dia, está tendo uma perseguição muito grande com quem fala a verdade sobre medicamentos, né, que tratam esse vírus que está aí, né? Está tendo uma verdadeira perseguição. Mas o que é que a gente faz? A gente fala a verdade sobre esses medicamentos, né? Por exemplo, tem esse que começa com Iver e termina com quitina, né? Os irmãos sabem. Tem aquele que começa com cló e termina com quina. Esses dois medicamentos, irmão, a gente fala, por quê? Porque os estudos mostram que funciona, né? Os irmãos sabem que eu sou médico, eu sou até infectologista, eu sou especialista nessa área, né, dessas doenças infecciosas. E eu falo, né, porque, irmãos, é o correto, né? Tem muita gente que está evitando falar para evitar problema, está tendo perseguição, né? Mas a gente fala, e eu falo para vocês por quê? Porque eu quero a saúde de vocês, né? Por quê? Porque a palavra de Deus fala que a gente deve ter essa preocupação com a saúde de todos os irmãos. Amém, irmãos? E uma coisa que eu queria falar é o seguinte, recentemente teve um irmão aqui da nossa igreja que estava com o filho, né, internado, e assim, ele não falou nada assim, para a igreja. Então, assim, a gente, se a gente estiver precisando de um problema de saúde, a gente tem que falar, a gente tem que compartilhar, né? Teve um irmão, assim, graças a Deus, o filho dele ficou bem, ficou com saúde, né? A gente ficou muito feliz que saiu, mas só depois que ele veio falar para a gente, olha, eu passei por tanta dificuldade e tal, meu filho estava doente, estava internado. Mas, irmão, por que você não falou para a gente? A gente não ficou sabendo, a gente não pôde orar por você, né? Então, irmãos, a gente tem que compartilhar. Se a gente está com problema, saúde, precisando de ajuda, a gente tem que compartilhar. A gente não pode ficar calado, né? Por quê? Porque a gente pode orar, né? Uns pelos outros. Está com dificuldade, está com um problema de saúde, a gente pode orar, né? E não fique calado. Vamos falar. Esse irmão passou por tanta dificuldade, né? Não sei se os irmãos sabem que irmão é esse, mas assim, poderia ter sido mais fácil, né? A gente poderia ter ajudado com a oração, poderia ter ajudado com a logística ali toda a situação, às vezes ir para o hospital, precisa de transporte, precisa de alimento, fica a gente em casa. Então, assim, a gente poderia ter ajudado, não é verdade? Então, vamos estar compartilhando também, para que a gente possa estar cumprindo aqui o mandamento, né? Da gente estar preocupado com a saúde dos irmãos. Amém? Diferentemente, né, falando agora de igrejas outras, que não são igrejas verdadeiras, né? Igrejas que são, se dizem cristãs, mas não são. Né? O que é que acontece muitas vezes? Tem gente que fica doente na igreja e o pastor vem com aquelas histórias de teologia da prosperidade, falando que você, por exemplo, tem pastores de falsas igrejas, né, falando que você deve repreender por exemplo, né, fala que você deve repreender a doença, que isso é coisa de Satanás.
Não é verdade, irmão. Nem sempre. Às vezes tem uma influência satânica em algumas doenças, mas geralmente não é a realidade, né? E é só para os irmãos saberem porque assim tem pastores, falsos pastores que falam que a gente que falam que não se deve orar, não sei o quê, mas isso é coisa de demônio, não sei o que tal. Não é bem assim, irmãos. Como eu falei, muitos poucos casos têm uma influência satânica, né? Alguma coisa assim. Mas, via de regra, é uma coisa normal, uma coisa do corpo, né? E que a gente deve estar orando, né? Não é uma coisa assim que você tem que estar fazendo coisas diferentes, coisas que não estão na palavra de Deus. Não. A gente ora, a gente pede a Deus, e Deus cura, né? Ou não, se Ele não quiser. Mas o caminho é esse. Não o que essas outras igrejas falam, quando se trata de doenças, é uma coisa totalmente antibíblica. Só para a gente se situar um pouco de outras realidades. Bem, então essa é a primeira preocupação que nós devemos ter, irmãos, com os nossos irmãos. A segunda preocupação que nós devemos ter, a gente encontra aqui no versículo 2 também. Vamos aqui no versículo 2. Fala assim, ó, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Então, a segunda preocupação que nós devemos ter com os irmãos, né, é que o irmão esteja com todas as outras coisas bem, né? Aqui a gente fala principalmente da vida financeira, né? Então, nós devemos estar preocupados com que a vida financeira do nosso próximo, do nosso irmão, esteja bem, né? É uma preocupação que nós devemos ter, né? Saber como é que está o irmão, né? Saber se o irmão está empregado, né? Se o irmão está tendo alguma dificuldade, né? É uma coisa que nós devemos ter uns com os outros, né? O apóstolo João, ele estava com essa preocupação com Gaio, né? Ele falou, desejo que te vá bem em todas as coisas. Ele estava falando ali no sentido da saúde e também no sentido, ele estava falando das coisas materiais, então estava falando da vida financeira de uma forma geral, né? Tudo esteja indo bem ali, né? Então é algo que também nós devemos ter, uma preocupação, né? Com cada irmão. Enquanto que é interessante, irmãos, lembrando que o nosso texto também é para identificar o verdadeiro pastor, né? Um verdadeiro homem de Deus, se aquele é verdadeiro ou não. E aqui eu lembro agora do nosso pastor. O que é que o nosso pastor fala com relação à vida financeira? Né? Enquanto que tem outras igrejas que falam, que a gente vê muito, enquanto chega um pastor aí e fala, entregue, você prova que você tem a fé, entregue assim, tudo que você tem, né? E o que é que o nosso pastor fala? Ele fala, não faça isso. Isso é ser irresponsável. Né? Você tem família, você tem que se cuidar, você não pode dar tudo que você tem assim para a igreja. Isso não é correto. Nosso pastor fala isso. E é essa a forma correta, irmãos. Diferente desses outros pastores que eventualmente falam assim, entregue tudo que você tem, você não prove que você tem fé, venda seu carro, venda sua casa, entregue tudo para a igreja. Não. Isso é errado. Não devemos fazer isso, né? Mas a gente tem que ser responsável, né, com a nossa casa, com nossos familiares, com nós mesmos, né? E isso não é responsável, né? A gente tem conta para pagar, a gente tem despesas, a gente não deve entregar todo o nosso salário assim. A gente tem compromissos. E a própria palavra de Deus fala que nós não devemos dever nada a ninguém. Então a gente não deve dever conta de luz, conta de água, dever cartão de crédito, não, né? É claro, a gente deve dar, em primeiro lugar, o dízimos e as ofertas alçadas, né, que Deus coloca no nosso coração, né? Mas logo em seguida, o que vem é nosso, é para a gente pagar nossas contas, é para a gente cuidar da gente, dos nossos familiares. Amém, irmãos?
Então, isso é até um sinal para a gente ver quem é um pastor verdadeiro. Qual é o discurso com relação a isso? O do nosso pastor é esse, mais equilibrado. Né? Se os irmãos, eu acho que os irmãos, a maioria já sabe o que ele fala sobre isso. Então, irmãos, voltando aqui, sobre o tema central da nossa mensagem, o verdadeiro homem de Deus se preocupa com os irmãos da igreja. E a primeira preocupação é com a saúde dos irmãos, e a segunda preocupação é que tudo corra bem, que a vida financeira esteja bem, né? Que em casa nada esteja faltando. Né? Queria falar agora da terceira preocupação que o homem de Deus tem com os irmãos da igreja. Vamos lá no versículo 3, nosso texto. Lembrando que, você sabendo a preocupação que o homem de Deus deve ter, você vê isso como um exemplo para você, que você deve ter essa preocupação, e usa isso para saber quem é um pastor verdadeiro ou não. Certo? Você já pode ir se aplicando. Nosso pastor já foi aprovado aqui nos 2 primeiros, não é verdade? Vamos para o próximo. O verdadeiro homem de Deus, aqui, versículo 3, que a gente tem aqui falando, é que o verdadeiro homem de Deus, ele quer que nós andemos na verdade. Que verdade? Na verdade das doutrinas da palavra de Deus, da Bíblia. Né? Vamos lá no versículo 3, a gente encontra aqui, ó. O apóstolo João falando com Gaio, mostrou a terceira preocupação que ele tinha com o Gaio. Versículo 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, irmãos, aqui nós temos a terceira preocupação que o homem de Deus tem com os irmãos da igreja, é que eles estejam andando na verdade. Estejam andando nas doutrinas da palavra de Deus. Né? Por exemplo, doutrina da graça, né? Que a salvação vem pela graça e não pelas obras. É uma coisa que fala na nossa palavra, na Bíblia. Né? O que é que você pensa sobre isso? Como você vai ser salvo? Pelas obras ou pela graça? Salvação é pela graça. O que é que você crê é aquilo que você vai pregar. Né? Nós somos salvos pela graça. Então, qual é a sua doutrina sobre a salvação? Qual é a sua doutrina com relação à predestinação? Você acha que alguns são destinados a ir para o inferno? Se você acha isso, você está errado. Você está seguindo o calvinismo. Você não está seguindo o que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus não fala do calvinismo. Fala que Deus, Ele quer que todos sejam salvos. Isso está bem claro na palavra de Deus. Né? Qual é a verdade que você anda? É a verdade da palavra de Deus? O apóstolo João se preocupava com os irmãos. E ele falava, olha, muito me alegrei, Gaio, quando vi que você anda na verdade, que as tuas doutrinas estão aqui, ó, na palavra de Deus. E como é, irmãos, que nós vamos andar nas doutrinas da palavra de Deus? A gente vai ter que ler a palavra de Deus, na verdade. A gente vai ter que vir para o culto. A gente tem que vir para o culto para aprender. Se a gente não vem para a igreja, como é que a gente vai aprender, irmãos? Como é que a gente vai ter essa preocupação de andar na verdade? Né? A verdade da palavra de Deus, se a gente não souber a palavra de Deus. Então, se a gente quer ser um verdadeiro homem de Deus, a gente tem que ter essa preocupação de andar na verdade. Para tal, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que vir para a igreja, aprender aqui na igreja, né? Ouvir as mensagens, né? As mensagens que são gravadas, né? Que vão... nosso pastor sempre compartilha nas redes sociais, né? A mensagem está sendo aqui gravada nesse momento. Então, os recursos estão aí, irmãos. A gente tem que ir atrás. Mas nunca faltar o culto também. Lembrar que a gravação às vezes dá problema. Então não vacile. Sempre venha para o culto, até porque é um mandamento do Senhor. Né? A gente não, como fala a palavra de Deus, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de muitos. Né? Mas enfim, está na verdade da palavra de Deus. Né?
E o apóstolo João, ele se preocupava com Gaio. O que estava acontecendo naquela época? Hoje, irmãos, a gente tem muitas falsas doutrinas, muita invenção, né? Muita igreja por aí cheia de novidade, né? Cheia de falsas doutrinas, cheia de invenção, às vezes para atrair membros, né? Tem uma história aí de uns 20 anos atrás, não sei se os irmãos ouviram falar, tinha uma época aí que era as igrejas traziam uma pessoa, colocava aqui na frente, dizia que era um homem de Deus, aí mostrava que aquele ali tinha um dente de ouro, né? Aí ficava um homem assim, bem na frente da igreja, com a boca aberta, olha um homem de Deus aqui, com um dente de ouro, quando ele e vinham com a falsa história de que se você fosse um homem de Deus, Deus ia te dar dentes de ouro, né? Então assim, isso foi uma coisa que aconteceu uns 20 anos atrás, e foi uma febre em várias falsas igrejas, né? Não sei se os irmãos ouviram falar disso, mas isso aconteceu aqui no Brasil, né? E eles faziam aquilo para atrair pessoas, né, para suas igrejas, e doutrina verdadeira é nada, né? E aquelas igrejas verdadeiras, né, às vezes pediam membros, né, para ir para essas igrejas falsas, procurando falsas verdades, né, que não estão na palavra de Deus, enquanto que a verdadeira palavra de Deus era abandonada, né? E tem muitas outras, hoje em dia também tem, irmãos, muitas outras falsas doutrinas por aí, né? Inventam cada coisa, os irmãos devem saber bem, né? Mas então, o que acontecia aqui no tempo do apóstolo João? Havia uma coisa lá que era o gnosticismo, né? Em todas as épocas, irmãos, você vê falsas doutrinas. O gnosticismo, que estava vendo naquele tempo, que estava sendo uma febre, né, no meio de várias igrejas naquele tempo, né? Na verdade, falsas igrejas, no meio de falsos crentes, era esse gnosticismo, que era o quê? Ele falava, essa falsa doutrina, que Jesus ele não veio em carne, que é uma mentira, e falava que não houve ressurreição. E essa falsa doutrina que falava disso, que era o gnosticismo, estava uma febre naquele tempo. E o apóstolo João falou para Gaio: Gaio, eu muito me alegro que você está na verdade. Você não está seguindo esse gnosticismo que está por aí em vários lugares, mas você está na verdade. Não é? E hoje, irmãos, o que a gente pode falar? Né? Você fica feliz, né, quando um irmão está na verdade, né? Quando um irmão da sua igreja está andando na verdade, você fica feliz? A gente tem que ter essa preocupação, a gente tem que ficar feliz quando um irmão nosso está andando na verdade, né? E o apóstolo João ele mostrou aqui, olha, muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Gaio andava em verdade, o apóstolo João ficou muito feliz. Não tenho maior gozo do que este, o apóstolo João falando, nada me deixa mais feliz do que isso. O quê? O de ouvir que os meus filhos andam na verdade, né? Isso era motivo de grande alegria para o João, né? E a gente deve, irmãos, andar na verdade, a gente deve ter essa preocupação, né? E também se preocupar com os irmãos da igreja, para que eles estejam andando na verdade, né? Se tem um irmão ali que está fugindo da verdade, né, está seguindo falsas doutrinas, a gente deve se preocupar. A gente deve ir ajudar aquele irmão, orar por ele, né, pedir a Deus por ele, né, para que ele volte para a verdade, mas que ele fique aqui, na palavra de Deus. Não é verdade, irmãos? E agora, irmãos, eu queria falar da quarta e última preocupação que nós devemos ter com os irmãos da igreja, que é o quê? Que nós estejamos, que a gente esteja preocupado com que todos nós estejamos cooperando, contribuindo para que a verdade da palavra de Deus, né,
que todos nós estejamos cooperando com a verdade, essa verdade como? Ajudando crentes fiéis, né? Ajudando servos de Deus, né? Vou repetir. Lembrando, a nossa mensagem central: o verdadeiro homem de Deus, ele tem preocupações com os irmãos da igreja. E a quarta preocupação que o servo de Deus tem é que nós estejamos cooperando, cooperando com a verdade da palavra de Deus, como? Ajudando crentes fiéis. Para a gente entender melhor, vamos lá no versículo 5. Porque, irmãos, no momento que nós ajudamos crentes fiéis, no momento que nós ajudamos, por exemplo, missionários, né? No momento que a gente se preocupa com os missionários que estão pregando o que? A verdade, né? Mas nos preocupando de forma verdadeira, de forma ativa, de forma prática, né? Nos preocupando, ajudando os missionários de forma prática, a gente vai estar cooperando com a verdade, né? E essa é uma preocupação que nós devemos ter. Versículo 5, vamos lá. Fala assim, ó: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais, em presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Aqui é o seguinte, irmãos. O apóstolo João estava falando para Gaio o seguinte: Gaio, você vai ser um cooperador da verdade. Se você estiver ajudando esses irmãos, aqui fala no versículo 5, esses estranhos, os irmãos viram, né? E aqui fala no versículo 8, aos tais devemos receber. O que é que o apóstolo João está falando? É o seguinte, irmãos. Naquele tempo, haviam evangelistas, né? O próprio apóstolo João, ele enviava evangelistas, né? O apóstolo João, ele ensinava homens de Deus, ensinava ali, o apóstolo João era como um grande pastor, e ele ensinava o quê? Outros pastores menores, né? Que iam depois ser como evangelistas itinerantes. O que quer dizer? Evangelistas que iam de igreja em igreja, né? Então o apóstolo João, ele enviava evangelistas, pastores, que iam de igreja em igreja falar da palavra de Deus, que iam encorajar irmãos, né? E aqui o Gaio estava falando para o João: João, olha, você deve receber esses evangelistas que eu envio, né? Que vão até vocês. Eu sei que eles são estranhos a você, né? Que ele fala aqui, chama de estranhos, mas eles são irmãos de Deus. E eles são nossos irmãos, né? Que eu falo assim, irmãos em Cristo. E aí ele falava para Gaio: Gaio, você deve receber esses irmãos. E se você continua na leitura depois, você pode ler em casa, havia ali na região perto de ali onde Gaio estava, havia uma igreja e havia um pastor, se não me engano o nome dele era Demétrio, onde era um pastor que não aceitava, não recebia esses evangelizadores que o João enviava, o apóstolo João enviava, né? E o apóstolo João falava: Gaio, não imite esse Demétrio, né? Você deve receber esses homens de Deus que a gente está enviando até vocês, enviando com mensagens que são evangelistas, né? E você deve recebê-los, né? E aí
apóstolo João ele até falava, olha, você deve recebê-los. E ele fala que ele se alegra porque ele tem recebido esses evangelistas, né? É mais ou menos o papel que o nosso pastor faz, né? Quando muito eventualmente ele vai lá nos Estados Unidos, né? Tá um bom tempo que ele não vai, né? Mas eu acho que está uns 2 ou 3 anos. Mas ele vai muito eventualmente e passa lá uns 2 meses por lá. E assim ele faz esse papel de evangelista, de encorajar, e ao mesmo tempo ele pede um apoio, né, para o sustento dele aqui em Maceió, né? Mas assim, ele nunca mais fez isso, né? Acredito que não tem tido tanta necessidade, né? Até porque a nossa igreja ela tem cumprido o papel dela, né? De ajudar no sustento do pastor. Mas isso é assunto para outro dia. Mas enfim, voltando aqui à nossa mensagem, o apóstolo João, ele estava falando para Gaio. E nós, irmãos, como é que nós, na prática, devemos ter essa preocupação? A gente deve se preocupar com os missionários, né? Com aqueles que são cooperadores da verdade, né? Aqueles que pregam a verdade. E quando a gente tem uma preocupação prática com eles, contribui financeiramente, né? Orando por eles, a gente vai estar aqui cumprindo esse requisito de um verdadeiro homem de Deus, que nós devemos ser. Quando a gente se preocupa com esses pregadores, a gente vai estar seguindo esse requisito aqui de verdadeiro homem de Deus, verdadeira mulher de Deus. Então nós, irmãos, devemos ter essa preocupação de estar ajudando esses homens, esses evangelizadores, né? Que os missionários, né, que a gente sempre comenta aqui, que a nossa igreja contribui, a gente não deve parar, a gente não deve parar de sustentá-los, a gente deve estar sempre ajudando eles, orando por eles, ajudando, né, contribuindo lá com as necessidades deles. Certo, irmãos? E Gaio, ele ajudava esses evangelizadores, né? E da mesma forma, Gaio, ele era hospitaleiro com aqueles evangelizadores. Quando o pastor Aguinaldo veio aqui na última vez aqui, eu me preocupei em recebê-lo na minha casa, né? Eu pensei assim, eu falei assim, não, deixa eu oferecer minha casa, eu quero que ele seja bem recebido aqui, que ele tenha conforto, né? Que ele não gaste dinheiro em hotel. Então, quando ele veio, eu me preocupei, não, irmão, vem para cá, fica aqui com a gente, né? A gente tem que ser assim hospitaleiro com esses missionários, né? Quando eles virem para cá, né? A gente tem que assim, irmão, deixar ele escolher, assim, ver ou a gente combinar entre nós aqui, não, qual é o irmão que tem ali um quarto melhor para poder receber, né? A gente vê quem tiver ali melhor condição, não, fica na casa daquele irmão ali. Todos nós reunidos, nos preocupar que aquele missionário, quando ele vier aqui, seja numa uma visita rápida ou seja numa conferência missionária, que ele tenha conforto, que ele não gaste em hotel, né? Então, assim como Gaio se preocupava com os evangelistas, a gente deve se preocupar também quando os missionários vêm por aqui, né, por Maceió. A gente ser hospitaleiro, né? E a gente se preocupar que eles estejam bem acomodados, né? Também era uma preocupação, né, que Gaio tinha, que nós devemos ter. Então, irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje, né? Só recapitulando, né, que nós devemos ser esse verdadeiro homem de Deus. O verdadeiro homem de Deus, ele se preocupa com os irmãos, né? E aí, essa preocupação, ela vem com a saúde dos irmãos, vem com a vida financeira dos irmãos, né? O verdadeiro homem de Deus também se preocupa que cada irmão esteja andando em verdade e não em falsas doutrinas, né? E o verdadeiro homem de Deus,
ele se preocupa em estar ajudando aqueles cooperadores da verdade, aqueles pregadores, evangelistas, se preocupa com aqueles que evangelizam, né? E dessa forma a gente coopera com a verdade, porque ajuda eles a pregarem a verdade. Amém, irmãos?